Bora para nossa aula de hoje. Vamos entrando. Bora lá, meninas. Quem aí quer mudar? Quem quer mudança tem gente demais. Quem quer mudança tem demais. Eu quero saber quem quer mudar. Quem quer mudar, digita eu quero mudar. Gente, vocês sabiam disso? Quem quer mudança é diferente de quem quer mudar. Enquanto eu quis mudança, eu não consegui mudar. Quando você quer mudança, você terceiriza o seu comportamento, seu sucesso. Quando você quer mudar, aí você passa a ser o agente do seu comportamento. Você passa a ter a autorresponsabilização em direção à sua mudança. E hoje é o que nós vamos ver. Bom, vamos lá, gente. Vou dar boa noite para quem está ao vivo. Adriana, boa noite. Marcela, boa noite. Vê, boa noite. Rafaela, André, Simone. Simone tá aí hoje, nós vamos bater um papo com a Simone. Então vamos lá, gente. Vamos entrar direto aqui no nosso tema de hoje, porque hoje nós vamos falar de um tema muito pedido, mas é muito. E daqui pra frente, meninas, eu vou trazer mais e mais sobre hipnose, programação neurolinguística e sobre coaching, tá, gente? Vou trazer mais e mais ferramentas para vocês, para suas mudanças, tá? Hoje nós temos uma aula especial com a participação da Simone. Deixa eu tirar a música aqui um pouquinho, gente. E eu só vou pedir para você, Simone, esperar um tempinho só para eu começar, aí eu te chamo, tá? Então vamos lá, meninas. Olá a todas vocês. Hoje nós vamos falar mais ainda sobre reeducação mental, reeducação emocional. E o tema do nosso encontro hoje é regressão na hipnose. Então hoje eu vou desmistificar um pouco do que é essa tal de regressão, né? Tem gente que tem medo, tem gente que não sabe. Eu vou explicar sobre ela, vou mostrar como ela funciona, tá? E como ela pode ser muito eficiente em tratar traumas, pensamentos negativos, procrastinação, de fazer decolar no emagrecimento e na autoestima, tá? Então, todas as terças e quartas, às 20 horas, eu estou aqui para vocês, com vocês, e estou também na quarta-feira no YouTube, trazendo clareza para você, ensinando vocês como sua mente funciona, como que você pode reeducar sua mente para mais autoestima, mais amor próprio, como que você pode aí com a sua mente, o poder que já está na sua mente, os recursos que já estão aí na sua mente, mudar a sua mentalidade para tratar bloqueios, procrastinação, doenças relacionadas à obesidade, depressão, ansiedade, compulsão e um monte de outras coisas. Bom, deixa eu tirar a música aqui pra gente continuar. Sou Janete Martins, sou hipnoterapeuta e Master Coach com PNL. E ensino mulheres a reprogramar o mental e o emocional para eliminar até 17 quilos em 3 meses e continuar emagrecendo, mudando a mentalidade, aprender a comer de tudo, aprender a lidar com tudo sem engordar, sem voltar para o efeito sanfona. Nosso tema de hoje, como eu já falei, é regressão na hipnose. Como que essa técnica pode sim ser muito eficiente em lhe trazer resultados no controle da ansiedade, em lidar com os seus traumas e consequentemente em te emagrecer, te manter magra. Ou seja, você para de descontar aquele sofrimento na comida, nos doces, e até pode ter alta dos remédios que você toma após conquistar seu corpo sarado, sua mente equilibrada. Então, meninas, fica aqui até o final, tá? Eu vou entrar no tema, mas antes eu vou chamar a Simone, que tá fazendo meu método, tá? Para não deixar ela aí esperando. Então, antes a gente vai conversar com a Simone, ela vai contar um pouquinho da história dela, e sempre que eu chamo alguém, convido alguém que está participando do meu método, eu chamo porque essa pessoa ela passa de nível, né? Isso é um trabalho voluntário delas, tá, gente? Vim aqui comigo, ela passa a ser inspiração para outras mulheres, ou seja, ela passa de nível, de tão maravilhoso que é o método, que é a mudança, que é experimentar esse poder aí
da mente, tá? Simone tá aí? Me dá um oi. E amanhã, meninos, nós temos a aula gratuita, outra aula gratuita, que é a Masterclass com o tema. Olha, gente, esse tema de amanhã também foi muito pedido no meu direct, tá? Foi muito sugerido. Como reconhecer os gatilhos que te faz comer exageradamente, mesmo sem estar com fome. Janete, eu sei que eu não estou com fome, eu sei que eu acabei de comer e eu como assim mesmo. Então, quais são os seus gatilhos mentais, emocionais que estão aí reforçando a sua compulsão? Amanhã às 20 horas é o tema de amanhã. E hoje nós vamos conversar antes do tema de hoje, que é regressão. E como a regressão na hipnose te ajuda a acelerar seu emagrecimento, a sua liderança e sair fora da procrastinação, nós vamos conversar antes com a Simone, tá bom? Simone já tá aqui, então vamos lá. Meninas, já compartilharam aí com 5 pessoas na sua frente? Clica aqui, olha, me ajude a ajudar mais mulheres. Então clica aqui nesse aviãozinho, gaivotinha, triângulo, né? Esse íconezinho. E compartilha com as primeiras 5 que aparecer na sua frente. Você pode estar ajudando uma pessoa sem nem saber. Gente, vamos digitar um monte de palmas ou foguetinho aí para Simone, que vai entrar ao vivo com a gente. Ei, Simone. Oi, Janete. Oi, meninas. Prazer estar aqui. Que gracinha. Essa menininha, né? Oh, Esse óculos, ele é tão jovial. Gente, eu não canso de repetir para vocês uma coisa. Quem me segue há mais tempo já sabe que eu falei. Quando eu recebo mensagem de vocês lá no meu direct, perguntando sobre o meu método, sobre mudança de mentalidade, falando, né? Ansiedade é isso. Não sei um cotô para um covô, né? Aquele não sei o contou para o covô. Quem conhece essa frase, gente? De mineiro, né? Um cotô para um covô. Não sei onde eu estou, para onde eu vou, né? Esse meio perdido assim. A fala de vocês, gente, parece uma senhora obesa de 90 anos. Aí, quando eu vejo assim a carinha, eu fico assim, gente, mas ela é tão novinha. Eu não canso de repetir isso. São pessoas que o estado emocional, ele tá tão pesado, né? Eu também era assim, né? Interessante como isso reflete, né? No semblante, na parte física. Se você vê, né, Simone, a minha foto do antes, é uma senhora. É diferente, Sim, né? sim. É uma coisa inteira. Gente, um dos mitos de emagrecimento, as mulheres mesmo, muitas têm isso, né? Ah, emagrecer vai enrugar. Ah, Gente, a gente rejuvenesce tanto quando a gente emagrece fisicamente e emocionalmente. É muito bom. Simone, vamos lá então. Vou deixar você falar, que eu falo demais. Tá. Romênia também tá aí com a gente. Gente, tá a galera toda aí. Ai, que prazer estar aqui falando. Deixa eu ver. Será que eu chamei o povo lá? Eu lembrei eles hoje, não lembrei? Deixa eu ver se tá aberto aqui no Telegram. Tava lá no grupo mesmo. Ah, então eles vêm. Pronto, vamos embora. Daqui a pouco chega, vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui no meu texto. Simone, então, eu te chamei aqui hoje, né? Vou repetir, porque o pessoal não sabe o que eu falei, né? Eu sempre, gente, posto no grupo, gente, o que é essa inspiração de outras pessoas? Porque a minha proposta para quem faz o meu método, quaisquer um dos meus cursos ou programa, deixa eu tirar o comentário para eu te ver aqui. É justamente você se inspirar tanto na sua mudança, na sua liderança, que você possa transmitir isso a outras pessoas, que você possa iluminar isso para outras pessoas. Logicamente, começa aí da sua família, do marido, da pessoa que está próxima de você, porque é tão bom quando a gente vê uma pessoa que a gente ama sarando, né, de verdade. Então, a ideia é essa, e eu chamo as pessoas para mostrar para vocês que funciona essa coisa de reeducar a mente. Então, hoje eu convidei a Simone, né, por causa de alguns dos depoimentos que ela me mostrou, assim, eu vi muito, assim, a transformação tão rápida, e eu queria que ela se apresentasse. Simone, conta aí, fala o que você achar que deve falar, se apresenta para as pessoas quem era Simone, por que Simone viu alguma coisa minha passando, e o que deu aquele... Gente, esse negócio aqui, vou ver esse negócio dessa mulher aqui, o que te chamou assim?
Então, porque foi assim, eu trabalhei muitos anos em banco, né? Trabalhei 34 anos em banco. E tem uma amiga minha que estava melhorando muito a depressão com a hipnose. E isso me chamou muita atenção. Aí eu comecei a buscar, né, sobre o assunto, hipnose, PNL, comprei livro, comecei a ler. E aí eu te encontrei, né, nas redes sociais. Aí eu comecei a fazer os seus programas, né, os que eram gratuitos. E me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, eu acho que realmente nunca parei para olhar esse lado, né, de como a minha mente funciona. É muito mais fácil durante anos e anos enfiar um comprimidinho pela boca e esse comprimidinho te dá uma energia e você sai para trabalhar. E foi assim por muitos anos. E aí eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu peguei, comecei a consultar, comecei a ver, né, os treinamentos, achei assim muito interessante. E aí já logo quis me inscrever em um deles, né? Que foi até Você fez o. primeiro, mas assim, eu fiquei curiosa, eu gosto de perguntar, porque eu gosto de ver o outro lado, né? A Uhum. expressão do outro lado. Assim, o que que te fez acreditar? Eu me lembro que você me mandou no direct, quando estava abrindo já os métodos, né? Eu acho que você já estava no Mente Leve, não é isso? Você já estava Isso, eu fazendo cheguei a... Mente. eu fiz o Mente Leve. Primeiro você Comecei por entrou ele. no meu método dos 14 passos para uma mente leve. Sem Foi. academia, sem remédio, focada numa mente leve, Uhum, né? E aí foi. você entrou nele, tá? Aí eu me lembro que foi você que falou assim, Janete, sempre que eu assisto as videoaulas e o áudio, eu acabo dormindo. Por que que isso acontece? Foi você? Foi, não Foi. foi? Eu durmo com a sua voz. Eu Ah, que sempre gostoso. durmo. E aí, eu me lembro que eu te respondi, olha, é porque alguma coisa assim que eu te respondi. Sua mente estava tão acelerada, quer dizer que está funcionando, você está desacelerando, não é? Porque o meu desafio Mente Leve, esses dias até alguém me perguntou, mas eu não gosto muito de desafio, porque é muito puxado. Eu falei, não é desafio, não é pede para sair, tropa de elite, é desafio Uhum, do mental, do emocional, são tarefinhas fáceis, né? Eu falei para ela. Mas aí você fez o desafio, olha que interessante, fez foi. o desafio dos 14 passos, viu que funcionou, não Uhum, é? Foi tirando peso emocional, não foi? uhum, foi. Peso emocional. O que é tirar peso emocional, gente? É você adquirir liderança, é você começar a entender que o poder está em você e é você que manda. É você sair da procrastinação, da mesmice. É você ter esse gostinho, né, Simone? Sim, Eu consigo sim. fazer isso aqui. Eu consigo mudar, eu consigo tomar essa decisão. Aí você começou a fazer isso e depois você ainda assim me manda um texto, mais ou menos, falando assim, Janete, será que é para mim mesmo? Será que eu consigo? Por que que você tinha essa dúvida? Eu fiquei curiosa. Por que que você tinha? O que que te deu essa dúvida assim? Ai, será que dá certo para mim? É porque, como aparentemente parecia que ele era voltado para o emagrecimento, não que eu não precise, né? Ainda tem uns quilinhos aqui que eu gostaria de perder, mas não era o meu foco principal. O foco principal era essa leveza mental, né? Em busca da leveza mental, em busca da diminuição dos remédios. Esse era o meu foco principal, né? Então, por isso que eu perguntei se o programa, mesmo o emagrecer, seria. E tanto que quando você abriu as inscrições, você deu um bônus, né, para quem se inscrevia logo nos primeiros dias, que vinham reprogramas. Ah, sim. Nossa, eu devorei Reprograme-se esse. com PNL, que é um curso à parte, eu dei como bônus. Foi sim. E Foi, aí você entrou no emagrecer, agora estou me lembrando. Mas você começou no emagrecer com o bônus do Reprograme-se, que foi pro primeiro foi, dia. E foi. como é E que assim, foi? amei. Nossa, que legal! Aqui, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Há poucos dias eu fiz uma live, uma aula da lei da atração. E eu expliquei como isso funciona, porque a internet, né, ela tem muita coisa boa, mas ela tem coisa que é muito raso, né? Lei da atração, tá? Vai cair uma coisa no seu colo, o que é seu. Tem umas frases estranhas, né? O que é seu vai chegar até você. Mentira, isso vai chegar até você se você não fizer nada. Então a lei da atração é você que faz para atrair. Aí lembrando disso, olha que interessante, né? Você decidiu fazer para atrair justamente
como primeira mão o que você estava precisando, que era se livrar de peso emocional, depressão, alinhar. Que maravilhosa, né? Poxa, que poder da atração. E como é que foi para você, ô Simone, fazer o reprograme-se, que é focado em PNL, para depressão, para ansiedade, para alinhar? A gente fala de emoção, né? As videoaulas eu fiz aquilo Nossa, com muito carinho, com muito maravilhoso. empenho. Como é que foi descobrir esse universo assim? Poxa, isso está na minha mente. Eu tenho aqui os recursos. Como é que foi esse mundo se Então, abrir aí? uma das coisas que me chamou muita atenção, inclusive você acabou de citar, que é esse negócio da lei da atração, que fala muito, né, da lei da atração e tudo mais, mas você fala da congruência, que é onde a gente tem que estar esse alinhamento, não só o pensamento, mas a gente tem que estar a ação, o comportamento, tudo alinhado, né? Não adianta só ficar, eu quero emagrecer, eu quero parar de tomar remédio, eu quero, e ficar só no eu quero e não ter a atitude, não ter o comportamento, não ter a ação. Então, o conjunto disso é que vai fazer com que as coisas aconteçam realmente. E aí eu achei assim fantástico as aulas, né? E você explica muito bem. E eu nunca tinha tido o conhecimento dessa congruência, onde todos os aspectos da nossa vida tem que estar no mesmo sentido para você Uhum, conseguir. Né? Então não exatamente. adianta você falar, eu quero isso aqui, e a sua atitude ser uma atitude pessimista, de não se empenhar, de não fazer as coisas, não sair. Então, assim, é um conjunto, né? E eu achei assim fantástico. Isso, Exatamente. a questão também do dois corpos não ocupam o mesmo espaço, que é do pensamento. Porque por mais que eu tinha me programado, eu estava aposentada há 4 anos, eu era um ambiente tóxico, né? Um ambiente de banco, é um ambiente que me desenvolveu depressão, ansiedade, TAG, essas coisas. Mas assim, quando eu me vi fora daquele ambiente, eu comecei a passar mal também, né? Aí eu falei, gente, como assim, né? Aí eu comecei a me questionar, eu falei, como? Se é um lugar que, se eu já tinha feito todo o planejamento, toda uma estrutura, estava tudo certinho, como assim eu posso ficar com medo de não ter mais aquele lugar que tanto me fazia mal, apesar de financeiramente, Sim, né? sim, porque aquele Como? ambiente, embora tóxico, né, puxado, é regra, etc. Eu também, inclusive, trabalhei no Banco Itaú, tinha 18, 19 aninhos. No comecinho, não tinha nada eletrônico ainda, mas enfim, é um ambiente muito puxado, né? Ele tem meta, ele tem um ambiente que tem que produzir, né? Você não é, e tá tudo bem. Não estou falando mal, é aquele ambiente. Você Uhum, não é levado em consideração, você produz e ponto final. E uhum, até quem chega ali, ele também vai te cobrar. Então é um ambiente de muita cobrança. Mas olha que interessante, a sua mente, ela estava familiarizada com aquele ambiente, embora tóxico. Então, é. isso mostra, né? Você que está fazendo aí meu método, mais ainda, né? Eu estou explicando aqui para ajudar as pessoas que nos assistem. Isso mostra o quanto a nossa mente mente emocionalmente para a gente. Porque você sabia racionalmente que, meu Deus, vou aposentar. Não preciso mais estar nesse ambiente tóxico. Mas a sua mente, ela assustou. E ela te Uhum. tacou o terror, porque peraí, esse ambiente tóxico é o que eu conheço, eu sou familiarizada com ele. Esse aqui, embora tóxico, eu sei enfrentar. Mas e agora? É interessante isso, né? Então, aprender a lidar com isso, aprender as técnicas, estratégias, é muito gostoso e facilita muito, Muito. né? Muito, porque Essa, aí eu vinha, toda vez que vinha esse pensamento de medo, esse pensamento que não vou dar conta, esse pensamento de arrependimento, será que eu fiz a coisa certa ou não? Eu já ressignificava ele e falava assim, não, peraí, eu sou firme, sou forte, eu decidi, tá decidido, eu fiz todo um planejamento, não tem porquê, né, dar errado. E outra coisa também, só para, né, concluir, não, que assim, fica à vontade, tá, Simone? A hora é que, sua aqui, tá? Fica à eu vontade. achei Ajude assim, as pessoas aí. A ideia é essa também. Né? tá, Pode falar o que você achar. porque quando eu comecei a fazer as sessões também, né, que tem lá de hipnoterapia, de relaxamento, tudo, eu falei, pode vir insights de coisas que estão lá grudadas no fundo da cabeça? Aí você falou que podia, porque foi muito nítido, porque assim, minha avó,
ela falava que a mulher tinha que ser gordinha, não podia ser magra, porque senão era pelancuda e Vou não sei o falar, quê. a gente vai falar disso hoje. E veio muito forte, só que isso tava lá no meu subconsciente muito escondido, muito. E quando eu fui começando a fazer as sessões, tudo, mas aquilo veio com uma emoção tão grande, tão forte, que eu falei assim, eu falei, gente, acho que é isso, porque toda vez que eu tô quase chegando no meu peso saudável, volto umas casas para trás. Tô chegando no peso saudável, volto umas casas para trás. Falei, acho que é o. Aí eu raciocinei, falei, gente, então acho que isso é uma das coisas que me leva a voltar as casas para trás, porque lá dentro tem essa questão de que tem que ser gordinha, né? Não pode ter pelanca, não pode ter isso, entendeu? E era outro contexto dela, né? E era a sua avó. Eu vou explicar sobre isso hoje. Então, era a sua avó, não era qualquer pessoa, né? Então, Uhum. isso aí, eu aproveitando aí o gancho, né, eu tô até notando para eu lembrar de falar aqui, ó. Isso aí, muitas de nós, a gente não conhece, eu também no passado não conheci hipnose, né? Eu conheci aquelas coisas de filme que não tem nada a ver, aquilo é ficção científica. A gente não sabe que isso aí também é um trauma. A gente só pensa em trauma como algo assim, um terror. Você tem que ter sofrido uma injustiça de outro planeta. Não, isso era um trauma que te impedia de emagrecer, de ser menos ansiosa, de desacelerar. Por quê? Porque é uma cobrança que foi lá de trás, naquele contexto lá atrás, mas que ainda tinha controle sobre a sua mente hoje. Uhum. Então não te deixa emagrecer. Entende? Então, isso tem efeito porque ele vai sendo reforçado. E a regressão, né, ela faz justamente isso. Ela vai, a gente fala dessensibilizando, vai dessensibilizando. Ou seja, vai tirando o poder que aquilo tem sobre você e que você nem sabia. Uhum. Nem Mas lembrava veja mais. bem, gente, já aproveitando e explicando um pouquinho do tema de hoje, tá? Quando você ouvia isso, provavelmente, estou especulando, você deveria ser muito novinha, 5 aninhos, 4, 6. Só que você não ouviu uma vez. Porque a criança, como nós ensinamos criança, né? Nós ensinamos a criança também por repetição. Como o nosso padrão de pensamento é formado por repetição. Então, todo o processo, para ele chegar no resultado, ele tem que ter repetição. Então, provavelmente, não conseguimos nem contar quantas vezes vozinha maravilhosa, amorosa, te falou, olha, cuidado, te tacou o terror. E isso fica lá no subconsciente, né? E aí você não tem tanto medo de emagrecer, gente. Isso a nossa cultura tem muito medo de ser magra. Nós temos medo de ser magra, né? Por isso que a obesidade, gente, isso é uma opinião minha, tá? Por isso que a obesidade é tão cultuada, ela é tão romantizada, ela é tão vitimizada, né? A gente não faz a mesma coisa com o câncer, por exemplo. Ah, gente, a gente tem que respeitar quem tem câncer. Não pode ter câncerfobia. Estou inventando coisas aqui só para mexer um pouco com a mente, né? Porque é por aí o meu método. Logicamente, gente, que a gente tem que respeitar quem é obeso, quem não é, a gente tem que respeitar o ser humano. Lógico, não é isso que eu estou falando. Mas, se uma pessoa tem lá uma doença grave, ela não vai romantizar aquilo, né? Então, há todo um contexto do passado que sim, pode estar refletindo no comportamento do adulto e a gente não tem consciência disso. Então, achei É. muito bonito quando você disse isso também, você fazendo as videoaulas, né? E veio esse insight, como você chamou. Na verdade, foi um raciocínio espontâneo da sua mente Uhum. fazendo sentido com esse novo conhecimento. Porque é isso que a mente faz. Uhum. Ela tem que buscar sentido. O nosso aprendizado, ele só se dá após a sua mente. É como se ela falasse com você. Esse negócio aqui fez sentido. Gostei. Eu vou mandar isso do subconsciente para o consciente, para você entender que fez sentido para mim, que a gente pode usar, que a gente pode acreditar, que a gente pode aplicar. Entende? Então, isso Entendi. foi espontâneo através das técnicas que veio esse insight e que deu aquele clique conscientemente, racionalmente, você entendeu a mensagem. Lógico que tem que colocar em prática, tem que seguir o processo, mas é muito maravilhoso esse poder da mente, né, Simone? Nossa, muito.
Tem alguma das aulas do Reprograme-se com PNL que você gostou mais, que você se identificou mais? Você... Então, eu acho que foi esse da congruência. Uhum. Porque realmente eu nunca tinha escutado nesse sentido, né? Que você teria que estar com tudo alinhado ali para você conseguir manifestar ou obter os resultados, né? Que é a ação, com o pensamento, né? Com a postura, né? Não adianta ficar todo né? Achando Exatamente. que o mundo, né? Postura da Mulher A Maravilha, do postura. Super-Homem. Isso! Nossa, esse da congruência, assim, foi assim, Exatamente. fantástico. E uma das que eu mais uso é a da Lady Newton mesmo. Exatamente. Quando vem alguma coisinha assim que quer, algum pensamentozinho, eu já, pum, falo, não, peraí, vamos mudar. Viu que interessante? Esse Será que pensamento Newton, quando criou essa lei, estava pensando, vou curar as mulheres da depressão? Entende? Mas, na verdade, né, Newton não criou essa lei para curar as mulheres da depressão, né? Essa lei foi uma ideia que eu tive. Eu falei, gente, dois corpos, dois pensamentos. Não, a gente precisa racionalizar a depressão. Nós Uhum. precisamos entender o que está se passando, porque é só com conhecimento que você consegue lidar com aquilo e falar, não, isso aqui eu decido que eu não quero mais. Agora, aí vem uma série de outras técnicas das aulas, né? Sim. Confrontamento de vozes, congruência, o Uhum. que é emoção, qual sentimento eu escolho apesar da emoção. E é um treinamento muito gostoso. Adorei, tô adorando, né? Porque é o início, tá o início para mim ainda, né? Tô Exatamente. engatinhando ainda, É mas já difícil? É vi difícil. resultados. Não, é o nosso dia a dia mesmo. É Você já colocando em faz isso, né? prática no dia a dia, Você já então. É pro faz isso nosso dia tudo a no seu dia dia a dia, mesmo. só que agora você está fazendo consciente, É, querendo, escolhendo fazer. sim, Que delícia. sim. E Muito essa bom, muito mudança bom. toda que está acontecendo na sua mente, você teve que se matar na academia, aumentar a dose de remédio, fazer alguma coisa assim para estar tendo essa transformação? Ou você só está usando aí o poder da sua mente Só com as a técnicas? mente, só as técnicas. Muito bom, né, Simone? Só, muito. Quanto de peso emocional você diria que você já eliminou? Peso emocional. Olha, eu acho que eu tinha uma tonelada aqui nas costas. E eu já devo ter tirado uns 2 elefantes já Nossa, das muito costas. bom. É, Muito bom. É o que eu sempre falo, né? A gente elimina a linha o emocional, a balança é uma consequência. E em tão pouco uhum. tempo, tanta mudança, né? Sim, Tem o quê? Um mês? sim. Um mês que você fez o mente leve, depois o reprograme-se. Já É, terminou o acho que tem um reprograme-se? Ainda mês. está nele, né? O reprograma-se Já já terminou. terminei. Ah, Já bacana. terminei, agora eu tô já comecei a emagrecer, para não ficar Ótimo. muito para trás das meninas também, né? Aham. Já saiu Já do barril? comecei. A do barril também é Já. fogo. Nossa, essa do Nossa, barril é forte aquela é também. forte. Ai, que É, delícia! Tá valendo o seu tempo, o seu empenho, o seu estudo. Gente, tem que muito. estudar a mente, tem que entender como é que a gente pode criar a nossa vida nova. A vida que a gente quer viver é muito gostoso, né, Simone? Nossa, é muito bom, né? A gente começar a nos conhecer, né? Nos entender, Exatamente. E nos saber que a conhecer, gente é tem as muito bom. técnicas, as ferramentas, né? Deixa eu ver se tem alguém que deixou alguma Uhum. pergunta aqui para Simone. Eu acho que não. Simone, quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem alguma Ah, pergunta, gente, para Simone ou para mim? Você ganhou um monte de palmas aqui, ó. obrigada. Eu quero agradecer só essa oportunidade, né? Tô com um pouco de vergonha, Ah, um pouco normal, faz tímida, parte. mas agradecer essa oportunidade e falar assim que eu tô nos meus 100%. Tô dando o meu melhor aqui de aprendizado, então às vezes agora, então ainda mais porque eu tô com um pouco mais de tempo, né, por ter me aposentado. E até isso eu fiquei me questionando se eu merecia mesmo, né? Nossa, mas eu sou tão nova, tudo, já tô aposentada. Aí eu falei, não, mas peraí. Eu trabalhei os 30 anos, eu cumpri a jornada. Agora eu vou dar um tempo, vou reorganizar minha mente, vou tirar um ano aí para me conhecer. A partir do ano que vem,
Menina, mas olha O como que céu é o você futuro. estava assim, ignorando o seu merecimento. Não é você Tava. que escolheu, é a lei do Brasil. Isso é decreto, isso é coisa séria, Uhum, isso é coisa importante. Você mereceu 30 anos de trabalho e você estava com medo de merecer isso. É uhum, interessante, né? Como que a gente não enxerga muito. isso? Medo de quê? É, Medo de merecer o que eu mereço, o prêmio, não é? É muito é, engraçado, né? Muito engraçado. muito. E vou firme aí, tô amando, tô gostando. A Vale muito a Renata pena. Renata está perguntando quantos quilos você emagreceu. Renata, ela emagreceu toneladas de peso emocional. Físico, você emagreceu algum? Não. Ela entrou no programa agora. É, foi um quilo 1 quilinho. físico. Já parou de engordar, já comecei a emagrecer. Sim. É, E eu também preciso mudar ainda algumas questões na aham. cabeça que coloquei que menopausa e eu retirei o útero, então ainda Ah, tem eu lembro de algumas você falando isso. Eu até já ressignificações, expliquei lá, exatamente. Isso, Exatamente. eu tenho ainda, fora esse da vovozinha, ainda Aham. tinha outros que eu tinha colocado na cabeça também, né? Liberta da vovozinha, faz uma oração, fala, vovó, naquela Vou, época estava tudo bem, agora vamos seguir, vamos para frente. Ai, que vamos, delícia, né? Muito bom. sim, Simone, manda um beijo pro pessoal aqui, deixa eu seguir aqui. tá. Muito obrigada por Obrigada ter, eu pela ter... oportunidade. Um A Lília beijo, está falando, tchau. olha, aposentar cedo, entre aspas, cedo, depois de 30 anos, né? Ela colocou entre aspas por isso. Na visão da sociedade é motivo de crítica, né? Olha que É, interessante, né? A nossa mente é cheia de sabotadores, né? Aposentar tem que ser motivo de merecimento, né? 30 anos dentro de um banco. Gente, 30 anos todo dia, hein? e eu Uau! fiquei um pouquinho ainda mais disso. Ao todo foram Foi. 36, viu? 36? Ao todo, 36. Eu comecei com 15 anos Que isso, trabalhar em menina? banco. Nossa, então tava enraizado aqui, né? Tô muito, muito. Tenho muito trabalho pela frente. Bora libertar disso. Aqui, obrigada aí pelo seu depoimento. Obrigada. Bora continuar a emagrecer. Eliminou muito peso emocional, agora liderar, agora peso físico e tudo de bom. Ai, muito bom. Sim, Tá bom? Um sim, tá beijo, bom. Muito então. obrigada. Um beijo. Fique com Deus. Meninas, deixa Tá. eu ver aqui como que eu tiro a Simone da live. Vamos lá. Eu vou sair, aí eu entro É, de vê se novo, você então. consegue aí, que eu não Tá, sei. tá bom. Deixa eu ver aqui. Ah, conseguiu. Muito bom, gente. A Simone, convidei ela para vir dar um depoimento hoje. Ela entrou no meu desafio Mente Leve, que são 14 passos, sem academia, sem dieta, sem remédios, para você eliminar peso físico e emocional. 14 passos. Tem mais uma que fez ele, né, Sabrina? Sabrina fez o meu desafio 14 passos, que é um desafio mental e emocional, e eliminou quase 6 quilos, não foi, Sabrina? Sabrina, ela é a Simone, tá? Que tá fazendo o emagrecer com a gente lá no grupo também, tá? Essa do barril é uma das sessões do emagrecer, tá, Sabrina? Não sei se você chegou nela, tá? Então, meninas, vamos continuar aqui no nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é regressão no emagrecimento. Eu vou desmistificar isso para vocês, tá? Vou contar para vocês como funciona. Então, vamos lá. Quem aí quer saber sobre regressão, meninas? Quem aí quer saber sobre regressão? Sabrina, isso. Quase 6 quilos, gente, no meu desafio Mente Leve. Vem com e-book, vem com bônus, vem com mentalização. Tá lá no link da bio, tá, gente? Com um precinho, numa promoção, tá? Para você conhecer o meu trabalho e para você partir para sua mente leve, eliminar peso físico, emocional, sem academia, tá? Se não me engano, ele está com a promoção de menos de 10 reais. Menos de 10 reais por mês, gente. Depois vocês vão lá, tá? Não vão lá agora, não. Vamos para o nosso conteúdo de hoje, tá, gente? Vamos lá. Quem aí quer mudança, gente? Digita eu aí. Quem aí quer mudança? Então, vamos lá. Bom, o nosso tema de hoje é... Deixa eu só me situar aqui, meninas. O nosso tema de hoje é
como a regressão pode tratar traumas. A Simone, que estava participando com a gente aqui agora, ela acabou falando que ela tinha uma crença limitante, destrutiva, que fazia ela, quando ela emagrecia um pouco, ela voltava a comer para engordar novamente. E durante algumas sessões do meu método, ela percebeu que veio uma memória da vozinha dela falando para ela, olha, não emagrece, continua gordinha. Crianças gordinhas, pessoas gordinhas são mais saudáveis. Mas isso, gente, foi quando ela tinha uns 5 aninhos, 4 aninhos, lá naquele contexto, lá atrás. Que quando uma criança era magrinha, ela realmente era muito magrinha, ela estava abaixo do peso, né? Hoje a nossa definição de peso e altura, a tabela da OMS, ela está inclusive mais generosa, né? Então, muitas vezes a sua mente, ela fica agarrada com uma memória, um fato que aconteceu lá no passado. E falando já de regressão, muitas de nós que não conhecemos, né, eu também era assim no passado, que não conhecemos profundamente o que é a hipnose como ferramenta terapêutica, a gente acha que regressão é só para tratar um trauma, assim, terrível, uma coisa muito tenebrosa, mas a gente não percebe que às vezes uma fala, que às vezes um episódio que hoje a gente não sabe, que está lá escondidinho lá no fundo do nosso subconsciente, ele causou um trauma que hoje está tendo efeito no seu comportamento alimentar, no seu comportamento de merecimento, no seu comportamento de autoestima. Então, muitas vezes, nós pensamos assim, nossa, eu não tenho trauma, ou seja, eu não tenho algo tão terrível que aconteceu no passado. Mas os traumas, gente, eles podem não vir de algo que você hoje julga tão terrível. Pode vir de coisas que você nem tenha clareza aqui na sua mente que aquilo está te causando um comportamento sabotador hoje. E por isso você não consegue emagrecer, ou pior ainda, você não consegue emagrecer e se manter magro. Você até emagrece, mas volta a engordar. Então, o que acontece quando a pessoa volta a engordar? Ela se julga não merecedora daquele corpo que ela conseguiu atingir, daquele peso que ela conseguiu atingir. E aí, ela joga tudo por alto, sem perceber, e começa a engordar de novo. Quando ela assusta, ela está aí com 10, 20, 30 quilos a mais novamente. E como a regressão trata traumas? Eu vou explicar um pouquinho como é que a regressão funciona. Então, vamos imaginar, eu vou trazer para você uma ilustração. Imagine uma ferida, né? Uma ferida mesmo, né? Um corte, né? Imagine que a pessoa tenha um corte, uma ferida, e que alguém foi ali, botou um curativo, não cuidou direito, e aquela ferida ficou ali, não cicatrizou bem, mas ela sempre dói, ela sempre machuca, ela sempre inflama um pouquinho. Então, esse trauma, de uma maneira de analogia, pensemos que ele seja essa ferida. Então, para você curar essa ferida, tratar essa ferida, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, abrir, lavar, cuidar, né? Fazer uma asepsia, para que essa ferida, então, comece a cicatrizar e para que ela não doa mais, sabe? Para que ela não te incomode mais, para que ela não te faça sofrer mais. Então, pode ser que aquela ferida fique lá, uma cicatrizinha, pode ser que você lembre que teve aquela ferida? Pode, mas aquela ferida ela não tem mais o poder de inflamar, de te machucar, de te fazer sofrer. Então, é assim que, de uma maneira mais simplista, a regressão na hipnose funciona. Eu vou dar um exemplo para você de uma memória de trauma que eu tinha e não tinha clareza que tinha essa memória, tá? Eu vou descendo sobre traumas aqui, tá, gente? Vou falar do menor para o maior. E como que a hipnose na regressão trata isso. Estão me seguindo aqui, gente? Tá fazendo sentido? Estão entendendo a minha fala? Clica nos coraçõezinhos aí ou põe um joinha aí para eu saber que vocês estão me acompanhando. Clica no joinha aí só para eu saber que vocês estão me entendendo, que está fazendo sentido. Se tiver pergunta, gente, coloca aqui nesse ícone da pergunta, tá? Que eu vou ver daqui a pouco. Então, gente, um hábito meu que eu tinha, quem me segue aqui há mais tempo sabe, eu tinha vários, né?
Quando a gente tem tudo na nossa vida, todo o nosso comportamento é hábito, tá? Todo o nosso comportamento é feito de hábito, que são ação. Se a gente tem um hábito ruim, que nos destrói, que nos faz sofrer, a gente chama esse hábito de vício. Então, um dos vícios que eu tinha era de comer tudo que sobrava. Mas é tudo, gente. Quando eu falo tudo, é tudo. Eu comia o que sobrava na geladeira, eu comia o que sobrava dos meus filhos, o que sobrava do meu marido, o que sobrava de lasanha, de pizza, o que sobrava de refrigerante sem gás. Muitas vezes aqui em casa, não quero que acabou o gás. Eu tomava o refrigerante. Ou seja, eu era uma lata de lixo. Eu não aceitava, não admitia jogar nada fora. Gente, era um absurdo. Eu comia e arriscava até passar mal com aquilo, que não era pouco, mas eu não jogava comida fora. Então, assim, através da hipnose, através do meu próprio tratamento, né? Quem conhece a minha história sabe que eu sou ex-obesa, né? Eu fiz a minha transformação através das ferramentas e as técnicas que eu ensino nos meus programas. Através disso, eu identifiquei essa memória tão intensa, viva na minha mente, onde os meus pais sempre observavam os pratos, desde que a gente era criancinha. Observava, verificava, mas isso era todos os dias, toda hora, em todos os momentos. Fosse no café da manhã, fosse no almoço, fosse no jantar, fosse no domingo, fosse à noite. E eles falavam categoricamente, deixar comida no prato é pecado na gula. Na época eu entendia até agulha, sabe? Eu nem era tão criança. Então eu cresci ouvindo isso, eu cresci com essa cobrança. Não que a gente deva ficar jogando comida fora, não é isso. Mas eu quero aqui mostrar para você que algo que aparentemente era simples, não era um trauma, não era um terror, mas na minha mente, desde criança, se tornou um trauma através de uma crença limitante. E isso era um dos comportamentos, que eu tinha vários outros comportamentos destrutivos com relação à obesidade, mas esse era apenas um dos que reforçava mais ainda o meu engordamento. Ou seja, eu comia até coisa que eu não gostava, até coisa que eu não queria, mas eu não sabia que não queria, eu não sabia que eu não precisava comer. Então eu comia, se eu fosse numa festa, sobrasse salgado dos meus filhos, do meu marido, eu comia, eu comia. Então assim, eu comia o tempo todo, porque não podia sobrar comida no prato. Então, a hipnose através da regressão me fez identificar isso como um trauma, como algo que estava me sabotando na vida adulta. E eu tive que, através das técnicas, inclusive, que eu ensino, ressignificar esse pensamento que já estava ali engessado. E através dessa aula aqui, eu vou explicar para você como você ressignifica traumas. A gente não vai entrar em regressão, mas eu quero te mostrar como a regressão funciona para você entender, inclusive, que ela funciona. Então, fica comigo até o final. Tem alguma pergunta aqui, gente? Deixa eu ver aqui. A Kali Barros, quando puder, fala sobre o tabu religioso que existe em relação à hipnose. Olha, eu sinceramente não conheço o tabu religioso que existe em relação à hipnose. Eu nem sabia que existe isso. Vou pesquisar, porque eu não sei. Eu sou católica e há muitas pessoas evangélicas que fazem os meus métodos com hipnose. Eu não consigo achar alguma coisa das minhas crenças da compulsão. Gente, amanhã nós vamos falar de compulsão. A causa deve ser, né? Amanhã nós vamos falar de compulsão. Eu vou te mostrar como identificar os gatilhos da sua compulsão, tá? Então, amanhã às 20 horas eu vou estar aqui no YouTube de novo. Amanhã, esse é o tema de amanhã, tá? Olha a lei da atração atuando aí. Então, gente, sobre tabu religioso, sobre a hipnose, eu sinceramente nem sabia que existia isso. Eu recebo às vezes perguntas de pessoas falando assim: tem a ver com religião? No sentido de eu vou usar a minha religião? Eu vou ter que usar? Não sei, eu não entendo muito bem isso não ficou muito claro para mim não, tá? Agora, uma coisa que é fato, gente, tem muitas religiões, muitas, que vocês não sabem, mas que usam a hipnose, não é a hipnose terapêutica, é a hipnose de sedução para fazer com que as pessoas façam coisas que às vezes é um efeito de manada, tá? Mas eu não vou entrar nesse tema aqui não, tá?
Então, a hipnose, gente, não tem jeito dela comandar aí a sua cabeça, nada disso, tá? E falando um pouquinho de religião, uma coisa que eu acho interessante, eu acho que vou trazer uma live, porque senão eu vou fugir do tema de hoje, tá, gente? Vou trazer uma live sobre isso, tá? Porque a hipnose, ela trabalha metáforas, ela trabalha imagem, ela trabalha histórias, e é justamente isso que Jesus trabalhava. Então, Jesus trabalhava imagem, ilustrações, histórias, né? Ele usava aqui a mente para ilustrar ali o que ele queria passar. Mas eu não vou entrar nisso hoje não, senão eu vou me perder um pouco aqui do foco. Então, vou continuar aqui no meu foco. Gente, quem tiver pergunta, anota e deixa para o final. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, vamos lá. Presta bem atenção no que eu vou lhe falar, gente, para vocês entenderem como a regressão funciona na hipnose, tá? Ó, todo comportamento destrutivo. O que é um comportamento destrutivo? É um comportamento que te faz sofrer, que te traz algum nível de sofrimento, tá? Então, por exemplo, se eu bebo cerveja, eu bebo cachaça, eu bebo álcool nas bebidas, enfim, e aquilo está me trazendo algum tipo de sofrimento no meu relacionamento, na minha família, alguma doença, isso é um comportamento destrutivo, tá? Então, se todo comportamento destrutivo e sabotador, ele tem uma razão de existir. A sua mente, ela tem uma intenção positiva com ele. E o que quer dizer isso? Que todo o seu comportamento tem uma justificativa aqui na sua mente. Então, um exemplo, se você está engordando, é porque a sua mente, ela está te mandando comandos através de pensamentos que está justificando o seu comportamento de se engordar. Enquanto você conscientemente não quer engordar e quer emagrecer. Entenderam a contrariedade da coisa? Então, meninas, vou dar um exemplo. Um exemplo, vou usar um nome fictício de uma pessoa que entrou no meu método, tá? Ela fez, inclusive, o Desafio Mente Leve, que são 14 passos que tá na promoção lá no link da bio, tá? Mas não vão para lá agora, não. Então, a Marlene, vou dar um nome fictício para não usar o nome real da pessoa. A Marlene, ela não emagrecia. E toda vez que ela não conseguia ficar magra, toda vez que ela emagrecia, ela voltava a comer para engordar. Ou seja, olha que interessante. A história dela, quando ela começou o meu método, era assim: eu até consigo emagrecer. É fácil eu emagrecer. Eu perco peso fácil. Mas eu não consigo manter. Olha que interessante. Porque se é tão fácil para Marlene emagrecer, por que ela volta a engordar? Não faz sentido isso, gente? Faz? Para mim não faz sentido. Mas para a mente dela estava fazendo sentido. Então, veja bem, quando ela entrou no desafio Mente Leve, o que ela começou a perceber nesses insights que veio na mente? Ela começou a perceber, olha que interessante, gente. Ela começou a perceber, a mente foi trazendo clareza de que ela carregava o trauma da cobrança do pertencimento. Ou seja, preste bem atenção nisso, meninas. Se ela emagrecesse e ficasse magra, linda, maravilhosa, pezinho, corpinho sarado, biquíni branco na praia, 60 quilos, realizasse o sonho dela de ser magra, o que acontecia? Toda vez que ela emagrecia e ela conseguia, era fácil para ela emagrecer, o problema era continuar magra. Na mente dela, ela tinha um comando que dizia que acreditava que era muito injusto com a mãe dela, com as irmãs dela, com a família dela inteira. Por quê? Porque a família toda dela era uma família de obesos. A mãe tinha mais de 100 quilos, tinha diabetes, tinha pressão alta, tinha outras doenças, todas relacionadas à obesidade, as irmãs, o pai. Então, olha que interessante. Ela não tinha essa clareza, mas fazendo o meu método, ela percebeu, veio esse insight de que se ela emagrecesse, ela estava traindo toda a família dela. E por isso, ela não tinha ainda o treinamento, a habilidade de confrontar essas vozes, esses traumas que ela tinha e não sabia que tinha. Para quê? Para continuar magra dentro de uma família que é completamente obesa. Então, meninas, percebe
como uma pessoa que foi criada no meio de obesidade e agora eu vou sustentar o meu corpinho com 60 quilos, sarado, não preciso de mais remédios, não preciso de remédio para refluxo, para gastrite, para pressão alta, para enxaqueca, porque eu sarei o meu corpo. Mas eu olho para minha mãe, ela está com 100 quilos, eu olho para o meu pai, o que eles comem é exagerado. O que eles comem não fazem bem. E aí? Aí a Marlene, a mente dela entendia que ela era o patinho feio da família. Vocês conhecem a história do patinho feio? Não conhecem, gente? Conhecem a história do patinho feio? O patinho que nasceu numa ninhada de... O patinho nasceu numa ninhada de patos. Mas, na verdade, ele era um cisne maravilhoso. Então, ele se sentia o tempo todo com baixa estima, inseguro, não tinha confiança. E os outros discriminando ele. Então, gente, a nossa mente, o nosso emocional, você adquirindo autoconhecimento, você adquirindo, você entendendo como funciona mente, emoção e comportamento, vai te trazer clareza para você sustentar o seu corpo magro, para você sustentar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então, perceba, uma pessoa dentro de uma família grande e que é toda obesa, que festeja comendo demais, bebendo demais, tudo exagerado demais, ela vai estar lá magrinha, só ela. Será, gente? Que se a pessoa não fizer um tratamento, não mudar a mentalidade, não aprender técnicas para se empoderar, será que ela vai conseguir enfrentar ser o patinho feio daquela família? Percebe como é que os traumas trabalham na nossa mente, no nosso emocional? E muitas vezes, quando a gente fala de regressão, na hipnose, a gente pensa em coisas mirabolantes, em coisas de outro planeta. Não! O trauma, ele pode ser simples, mas o estrago que ele provoca é imenso. Faz sentido, meninas? Digita assim aí, sim ou não? Estão me seguindo aí? Clica nos coraçõezinhos, digita sim ou não aí para eu saber se fez sentido até aqui. Então, meninas, a nossa mente, a minha mente, a sua mente, não é diferente da minha, somos iguais, temos os mesmos recursos. A sua mente, ela tem um mecanismo de pertencimento. A nossa espécie, como toda espécie de seres vivos, elas vivem em manada, elas vivem em grupo, porque isso traz mais chance de perpetuação da espécie. Então, a nossa mente tem um mecanismo muito intenso de pertencimento. Quanto mais iguais somos ao grupo o qual nos pertencemos, mais protegidos nos sentimos e mais o grupo nos protege, porque nós somos um daquele grupo. Então, a sua mente, ela modela o comportamento do grupo. Presta bem atenção. A sua mente, ela modela o comportamento do grupo em que você vive constantemente. Então, a hipnose da regressão, na regressão, ela trata isso brilhantemente. Mas espera aí, Janete, regressão funciona? Será que funciona para mim? Como é que eu sei que funciona para mim? Sim, funciona porque nós já fazemos isso o tempo todo. Nós já voltamos no passado o tempo todo. Vou explicar sobre isso, tá? Nós já voltamos no passado. Inclusive, além da regressão, eu trabalho nos meus métodos a progressão, que é você ir para o futuro. Mas não vou entrar nisso agora, porque é tanta coisa, gente, maravilhosa. Então, vou focar na regressão. Então, regressão funciona? Sim. Aí vem outra pergunta. Peraí, mas se eu fizer uma sessão de regressão? Então, eu vou fazer uma sessão de regressão, vou tratar meu trauma, que eu nem sei qual é ainda, e eu vou perder 30 quilos. Olha, tem a minha sinceridade? Uma sessão de hipnose pontual, ela funciona para te tirar da ansiedade, ela funciona 1000% para te tirar de uma crise de pânico. Porque a sessão de hipnose, ela faz justamente o contrário, que é o pânico. É desacelerar, é te trazer saciedade, é te trazer calma e é te trazer um pensamento desacelerado. Então, uma sessão apenas, ela te tira de uma crise de pânico. Isso é 100% garantido. Agora, veja bem, o engordamento ou emagrecimento é um comportamento. E aí você vive num meio onde todos têm, provavelmente é assim que funciona, onde todos têm uma mentalidade do engordamento, do autoabandono, né? Da sabotagem. E aí, o que acontece? Você precisa ter técnicas, ter um aprendizado, é um processo
que a gente quer acelerar, condensar. A gente não quer fazer um processo de emagrecimento que dure 10 anos. A gente quer fazer um processo de emagrecimento que seja sustentável a sua vida inteira. Mas não adianta a gente ficar fazendo uma coisa que vai ficar 10 anos fazendo e tá tendo pouco resultado. Então, logicamente, a gente quer e tem o direito de acelerar o nosso processo de emagrecimento e perda de peso, tanto física como emocional. Então, o que você precisa são de técnicas que sejam eficazes para você se permitir a mudança de mentalidade para lidar com o seu meio altamente sabotador. Porque o seu comportamento ele é influenciado todos os dias pelo seu ambiente externo. Então, se você não aprende a usar o poder da sua mente para liderar suas emoções e para liderar o seu meio externo, o que vai acontecer? No primeiro desafio, você vai se sabotar. Então, o meio onde você vive, o trabalho, família, pessoas, estresse, produtos industrializados altamente viciantes, se você não aprender a lidar com isso mentalmente e emocionalmente, não vai adiantar uma sessão só de regressão. Porque você precisa de um processo que seja acelerado para quê? Para que você se sustente magra. Mas a sessão de regressão ela é muito importante para você identificar traumas, crenças, pensamentos enraizados que está aí te fazendo fazer o comportamento que você já sabe que não quer fazer. Entende, meninas? Faz sentido, sim ou não? Vou dar um outro exemplo de trauma para você, tá? Que muita gente acha que não é trauma, tá? E depois eu vou chegar nos traumas que eu entendo como traumas mais intensos. E vou falar o que a emoção tem a ver com a regressão, tá? Então vamos lá. Muitas pessoas falam assim, olha, eu não vou casar, não vou ter um relacionamento porque nenhum homem presta. Isso é um tipo de trauma. Então a pessoa sofreu uma injustiça ou ela nunca sofreu com homem nenhum. Mas de tanto a amiga falar na cabeça, de tanto ela ver o casamento da mãe, que foi um fracasso, que a mãe descontou nos filhos, né? Que tem mãe que faz isso. Que a mãe desconta todo o sofrimento nos filhos, que a mãe quer que os filhos resolvam o problema do casamento dos pais, né? Que não é certo, mas é outro tema também para outra aula. Então, de tanto que ela se expôs àquele ambiente tóxico, com relação ao conceito do que é um casamento, ela criou esse trauma que virou uma crença enraizada de que eu não vou me liberar para relacionar. Eu também vou ter um casamento fracassado. Se ela se liberta, se ela se libera para ter um relacionamento, provavelmente o casamento dela também vai ser igual da mãe, igual da amiga. Por quê? Porque é o que ela acredita. Um trauma foi fortalecido, foi congelado, foi enraizado, foi intensificado na mente dela. E aí vem a que a gente chama da lei da atração. A mente vai justificando para que ela faça e se submeta a coisas que prove para ela, nossa, eu tinha razão mesmo, tá vendo? Nenhum homem presta, casamento não funciona. Percebe, gente? E a gente sabe racionalmente que isso não é verdade. Racionalmente. Mas emocionalmente, a sua mente está mentindo. Entende? Outra coisa que eu quero falar para você sobre como a regressão funciona na hipnose, por que ela funciona? E para ela funcionar, a gente precisa ter o quê? Isso aqui é a chave da regressão na hipnose, gente. Preste bem atenção. Qualquer processo terapêutico de mudança, qualquer processo de reprogramação mental, de reeducação mental, de reeducação emocional, de reprogramação emocional, qualquer processo de mudança mental e emocional, ele precisa de trabalhar o quê? As emoções. As emoções. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Os traumas, eles só são ancorados na sua mente através das memórias de trauma, a gente chama de memórias de traumas, eventos de traumas, por causa da emoção intensa que foi condicionada àquele trauma. Entende? Então perceba, não é racional procrastinar. Ah, eu quero fazer uma caminhada. Eu sei que eu quero fazer uma caminhada. Eu sei tudo sobre a caminhada, que vai me fazer bem, fortalecer as pernas. Eu sei que eu devo caminhar, que eu não posso ficar parado na frente do computador. Eu sei que eu não posso procrastinar, racionalmente falando, mas emocionalmente, eu não tenho clareza disso. Então, quando eu tenho um trauma, algo que está no passado, que eu nem tenho clareza do que é, porque muitas vezes a gente tem trauma, não sabe o que é,
nem sabe que tem. O que que acontece? A minha mente sofrendo, qualquer emoção que ela tenha de ruim, a minha mente vai me buscar, mandar buscar alívio na comida, na bebida, nos doces, no chocolate, na procrastinação. Ou seja, infelizmente, a minha mente está justificando que eu busque alívio, entre aspas, né? Porque é um alívio momentâneo, não é um alívio de verdade, terapêutico, em coisas que eu já sei racionalmente que me fazem mal, sabota meu emagrecimento, me traz mais compulsão, mas emocionalmente eu ainda não tenho habilidades de controlar. Percebe, gente? Faz sentido? Então, quando você tem um trauma, vamos supor, tá? Vamos supor que você tenha sofrido uma injustiça terrível lá no passado, lá na sua infância, lá na adolescência, mas foi uma coisa assim de outro planeta. Pense comigo. Por que que a regressão ela funciona? Lógico, gente, que tem técnicas para conduzir, tá? Esse processo de regressão para que ele seja terapêutico, para que ele tenha resultado. Então, perceba, você teve um trauma lá no passado, uma injustiça. Lá no passado, vamos supor que você tinha 6 anos. 6 anos aconteceu uma injustiça. E pode ser, gente, uma coisa que para a Joana, para a Maria, é uma coisa insignificante. Mas aquilo traumatizou a sua mente naquela época. Pode ser um grito, pode ser um bullying na escola, pode ser uma professora que falou que você era burra, pode ser coisas que aparentemente são insignificantes, ou podem ser coisas mais sérias, como abuso. Então, gente, lá na infância, lá na adolescência, aconteceu um trauma. Beleza. E o que que acontece hoje? Você tem 20, 30, 40 anos, está passando a menopausa. Esse troço aconteceu quando você tinha 5 anos. Às vezes você nem lembra conscientemente daquilo. Mas por que aquilo pode hoje te fazer sofrer? Primeiro, porque gerou um padrão de pensamento sabotador, porque naquela época aquilo te fez ter uma crença que você ainda tem hoje, mas você não tem mais 5 anos, o contexto não é o mesmo, ou porque aquele evento daquele dia que aconteceu há 30 anos atrás, ele gerou uma emoção de sofrimento tão intensa, conectada àquele evento, que até hoje, quando você tem aquela memória daquele evento, você sente aquela mesma emoção, como se você estivesse de novo passando por aquele dia. Então, o que te faz sofrer não é o evento mais em si, porque ele não existe mais. Ele existe só aqui como uma memória. Mas você não está passando pela mesma injustiça todos os dias hoje. Ele não existe mais no presente, isso é fato. Mas ele ainda existe como memória aqui. Porém, você ainda tem a mesma emoção de sofrimento conectada a ele, de injustiça conectada a ele. Então, o que te faz sofrer não é o evento que aconteceu em si, mas a emoção que você ainda reforça conectada a ele. Faz sentido, gente? Então, o que a hipnose faz? Ela vai ressignificar essa emoção. O evento, ele continua, ele existiu, ele já passou. A memória ainda pode existir, mas a emoção intensa, ruim, conectada a ele, ela é recondicionada, ela é dessensibilizada. Então, é assim que a hipnose de regressão funciona para tratar traumas. Fez sentido, meninas? Sim ou não? Digita sim ou não aí para mim. Então, o que que acontece na hipnose? Ela tira o sofrimento, porque ela ressignifica, ela te coloca com um novo olhar para aquilo que aconteceu lá no passado. Percebe, meninas? Faz sentido ou não? Entenderam, meninas? Vou te dar uma outra função da regressão, tá? Uma outra função da regressão, gente, essa aula hoje tá sendo tão importante, concordam, gente? Porque alguém perguntou aí sobre religião. Gente, hipnose, mas não tem nada a ver com religião, mas é nada com nada com nada. Hipnose é uma técnica. Hipnose é uma ferramenta terapêutica. Não importa a sua religião, não importa nada, mas nada a ver, gente, nada a ver.
A Calê Barros falou, baixei o hospital tem cerca de 15 dias por causa de algo assim, um evento do passado. A pessoa me procurou para fazer alguma coisa. Eu revivi tudo e fiquei com enxaqueca, muito vômito e náusea. Sim, gente, sim. O sofrimento mental e emocional, ele causa sintomas físicos intensos. Por quê? Porque a emoção ligada a ele não foi ressignificada. Então, gente, eu vou repetir essa frase, porque tudo na nossa vida, gente, todo o nosso conhecimento, ele é muito inteligente. A sua mente, ela só muda quando você está alimentando a sua mente com conhecimento. Olha, se tem uma coisa sobre religião que eu amo, é lá na Bíblia. A verdade vos libertará. Ponto final. É só isso que te liberta. E o que é verdade? Conhecimento. A gente viver na ignorância é muito triste, gente. Muito triste. E quais são as pessoas que adquirem conhecimento? Quais são as pessoas que se permitem a reprogramação mental, a reeducação emocional? São as pessoas que têm maior flexibilidade cognitiva, são as pessoas que se abrem para se permitir, sabe? Que pagam para ver, que experimentam um novo. Agora a pessoa que, isso não dá certo para mim, aquilo também não dá certo para mim. Eu não consigo ser magra, eu não consigo. Gente, não adianta, fechou para o mundo, acabou. Fechou para o mundo, gente, acabou. Fechou para a vida maravilhosa que você pode ter, aí acabou. Entende? Então, meninas, uma outra coisa, a gente já está passando do horário um pouco, mas vamos lá. Nossa, parece que está falando para mim. Sofri um bullying de rejeição aos 6 anos e toda vez que sinto a rejeição hoje, parece que estou sofrendo isso de novo. A Milena, gente, essa aula sobre regressão, tem a progressão, eu acho que eu vou colocar aqui. Vocês querem mais aula sobre hipnose, gente? Eu estou gostando de falar nisso, viu? Eu estou gostando. Se vocês quiserem, eu trago aula de regressão, progressão. Nossa, eu não conheço ninguém que faça sessão de progressão. E no meu curso, no Emagrecer, tem sessão de progressão. Pra vocês terem uma ideia como a hipnose é maravilhosa. Então, a menina colocou aqui um bullying de rejeição aos 6 anos. Gente, presta atenção comigo. Uma criancinha, presta atenção, imagina. Uma criancinha de 6 aninhos, gente. Nem o cérebro, nem a parte física está formada. Nem a parte física, estrutural do cérebro amadureceu ainda. Uma criancinha de 6 aninhos é um bebezinho ainda, né? Anda, fala, mas é um bebezinho ainda, né? Totalmente desprotegido. E aí, ela recebe um bullying. Às vezes é uma fala simples. Às vezes é a professora falando assim, você é burra, porque você não consegue nem sentar na sala de aula. Eu passei por isso com o meu filho, gente. Entende? Eu tive que lidar com isso. Meu filho ouviu isso. E não estou criticando professoras aqui não, tá, gente? Tem muitas professoras boas, tem professores que falam as coisas e nem percebem, enfim. Então, gente, às vezes uma professora... Uma vez eu estava atendendo, eu atendia muita empresa aqui na minha cidade, como consultoria, e eu estava atendendo um senhor de... Eu estava atendendo um senhor de 64 anos. E eu me lembro que no meio da conversa a gente estava falando alguma coisa de emocional e ele, assim, encheu o olho de lágrima e falou assim... eu queria que a minha professora me visse agora. E eu falei, como assim sua professora? Minha professora lá na Itália. Ele era lá da Itália. Quando eu tinha 7 anos, eu não parava na sala de aula, não conseguia ficar sentado. E ela olhou para mim e falou, você nunca vai dar nada na vida. Você não vai conseguir nada. Você é isso aqui. E o cara é milionário, gente. Então, assim, é um trauma. É um trauma que ele tem. Porém, ele soube trabalhar esse trauma e vencer. Mas ele ainda tem ele. Porque o olho dele encheu de lágrima. Então, eu sinto que ainda faz sofrer. Então, ele deveria, sim, trabalhar esse trauma. Porém, esse trauma não impediu ele de seguir a vida dele e de fazer o que ele tinha que fazer, para ficar rico, milionário, vencer na vida. Mas ele ouviu isso de uma professora. Você não vai dar nada na vida, porque você nem sentar na cadeira você senta. Então, meninas, o que faz sofrer é a emoção que ficou congelada, associada àquele evento, daquele dia de 30, 40, 50 anos atrás. Então, o que a hipnose faz brilhantemente?
ela ressignifica, ela dá um novo significado, ela dá um novo contexto. Por quê? Porque você não tem mais 5 aninhos. Porque agora você tem condição, inclusive tem uma hipnose no meu programa Emagrecer que trata isso. Você tem condição de ir lá e tratar aquela criancinha de 5 aninhos. Tem uma regressão disso, de você ir lá e tratar, acolher, pegar aquela criancinha e botar aquela criancinha para ter o maior sucesso do mundo hoje. Tá bom? Então, seguindo aqui, gente, vamos lá. Outra função da regressão, gente, que eu acho brilhante, né? Tem vários jeitos de trabalhar a regressão, mas outra função da hipnose na regressão é, por exemplo, se você está com depressão hoje, o que é o seu estado atual hoje? Estou com depressão, estou com pânico, estou com baixa estima, ansiedade, né? Um estado mental e emocional insatisfatório ao sucesso, ao emagrecimento, né? Então, hoje você está com depressão, o que você faz? Você desconta na comida, na procrastinação, ou seja, a ferida emocional, ela existe hoje. Olha que interessante. A ferida emocional existe hoje. O evento traumático existe hoje e não é lá no passado. Agora nós mudamos. Então, o evento traumático, ele existe hoje, mas ele não existia no passado, porque no passado você era feliz, você era magra, você tinha autoestima, você tinha segurança. Então, no passado eu era feliz, eu tinha autoestima. Agora, hoje eu estou com depressão. Então, agora nós mudamos, tá? O evento traumático está no hoje, no presente. Então, o que a regressão faz? A gente busca no passado um evento, uma memória que a gente vai trazer aquele evento maravilhoso, aquela energia, aquela emoção que estava ligada àquele evento, que ele cure hoje, que seja satisfatório para ressignificar a sua energia, o seu emocional de hoje. Então, a regressão, ela também tem esse recurso de buscar no passado um evento, uma memória que seja associada ao estado emocional, de energia, de autoestima, de segurança que você tinha lá e não tem hoje. Então, a gente faz o contrário agora. Percebe como há toda uma flexibilidade com relação a essa técnica da regressão na hipnose, gente? Fez sentido aí? Então, se busca na memória do passado o bem-estar, a energia, a segurança, a autoestima, o poder, a liderança, a felicidade, que lhe cura hoje, porque essa emoção e esse evento, ele é seu e ele existe na sua mente. Então, esse estado mental, ele pode ser buscado aí na sua história e ser trazido para hoje, porque você precisa dele hoje, para mudar o seu estado mental depressivo de hoje. E assim, a sua mente hoje, sendo tratada, ela não vai buscar o alívio na comida, no doce, na procrastinação, na insegurança. Então, gente, na hipnose eu posso te ajudar a construir um novo padrão emocional de autoconfiança, de acreditar em você. Pessoas de sucesso, pessoas magras, pessoas saudáveis, pessoas que se curam, pessoas que enfrentam os desafios da vida com segurança, com autoestima, sem engordar. Todas essas pessoas, pessoas que fazem transformação, reprogramação, reeducação mental, pessoas que entram no meu método, gente. Entende, menina? Meninas, isso não é sorte, isso é conhecimento. Não existe sorte. Quer dizer, eu não acredito em sorte, né? Eu acredito na lei da atração, né? Algumas coincidências, mas nada é por sorte. Eu vou ficar aqui parada para ver se a minha vida muda. Ah, o futuro a Deus pertence. O que é meu vai chegar até a mim. Querida, não vai chegar até você. O seu peso de 60 quilinhos, seu biquíni branco na praia, não vai chegar até você. Se você não reprogramar, não reeducar sua mente, seus sentimentos. Gente, esses ditados aí, eles são terríveis, eles são realmente procrastinadores, entende? Então, a pessoa que fez uma graduação, ela chegou lá porque ela fez um processo mental. Uma pessoa que teve 3 filhos, ela tem 3 filhos porque ela fez um processo mental de sustentar ter 3 filhos. Entende? Tudo é questão de memórias, é isso que a hipnose trabalha. Por que você almoça na hora que você almoça? Memórias de repetição. Por que dá 11 horas você está morrendo de fome? Peraí, quem falou para o seu estômago que é 11 horas? Memórias de repetição, só isso, ligadas, conectadas à emoção. Então, nós sentimos muita emoção e nós decidimos muito por emoção, entende?
Se você chegar às 13 horas do dia, nossa, eu tô morrendo, tô desmaiando, tô passando fome. Era assim que eu me sentia. E não é real. Mas você sente assim, mas não é real. Mas você sente por quê? Porque sua mente tem memórias de que 13 horas da tarde, meu Deus, você já era para ter comido, ó. Eu lembro que a minha mãe falava assim, nossa, quem morreu às 11 horas, às 13 já tá fedendo. Ou seja, tinha que comer enquanto a comida estava quente, não é? Então, meninas, hipnose, condicionamento, falei hoje. Amanhã, hipnose está ligada a condicionamento, a novos condicionamentos para você libertar desse peso emocional. É isso que eu ensino para vocês todos os dias. Amanhã eu vou falar dos gatilhos, das memórias reforçadas, que te faz aí tá nessa compulsão mental, tá nessa compulsão emocional, tá? Amanhã eu vou falar, vou te ensinar a reconhecer gatilhos que você fala assim, não vou comer doce, eu não vou comer, vou comer só um pedacinho. Quando você assusta, você comeu 3, 4, 5 barras de chocolate. Você abriu a lata de leite condensado, que nem eu fazia, e ó, comeu tudo. Entende? Então você se compromete, mas você não cumpre. Por que isso acontece? Porque você tem gatilhos aí do passado, tem gatilhos de repetição, de memórias, que te faz você perder o controle. Beleza, meninas? Fez sentido? Valeu a pena? Amanhã eu vou estar aqui de novo, às 20 horas com vocês. Lembrando, meninas, que a live de terça-feira, a aula de hoje, ela fica salva no meu Instagram, aqui no vídeo do Instagram, e vai também lá para o meu YouTube. A aula, que é a Masterclass de quarta-feira, ela não fica salva por muito tempo, tá? Ela desce para o Instagram, a gente tira e ela vai para a plataforma de inscritas no meu método, tá? E lembrando também que eu vou pedir a vocês que me façam um favor, que me ajude a ajudar mais pessoas. Compartilhe depois que eu descer essa aula, compartilhe com mais pessoas, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nos seus stories. Gente, só clica, compartilha e pronto. Quem quiser assistir, assista. Marque aqui quem estiver assistindo no gravado, marque uma amiga, você pode estar ajudando uma pessoa que está totalmente perdida, desequilibrada, na depressão e nem está sabendo. Então faça a sua parte, né? É assim que funciona a internet livre, né? A internet gratuita. Nós ajudamos uns aos outros. Então me ajude a ajudar vocês mais ainda, tá? Compartilhando essa aula. Que mais de recadinhos aqui para o final, tá? Bom, eu quero agradecer a vocês que estão ao vivo aqui comigo, quero agradecer a você também que está assistindo aqui depois no gravado, tá? E quero pedir que coloque aqui no comentário seu estado, sua cidade, o que aprendeu comigo hoje, se fez sentido, se entendeu, se clareou o que é hipnose, o que é regressão para você. E olha que eu falei de um pedacinho assim, tá? De um pedacinho do que é regressão, porque a hipnose é uma ferramenta maravilhosa e ela faz muito mais do que isso. Eu espero que eu tenha ensinado, mostrado, trazido clareza para você do que é esse método tão maravilhoso que transforma vidas, que tira a pessoa do fundo do poço, tira a pessoa de uma depressão, de uma síndrome do pânico, que ressignifica as emoções e que faz sim você ter uma mente magra, saudável, olhar para a comida, comer, mas não comer para engordar, merecer ser magra, saudável, sabe? Deixar a obesidade para trás, tá bom? Meninas, bom, eu vou deixando vocês por aqui. Adorei estar junto com vocês. Vou dar um print aqui. Quem quiser dar um print e me marcar nos stories, bora lá? Gente, quem tiver alguma pergunta, a Lilian, sou de tu. Essa aula brotou memórias em mim, mas que não estão claras. Gente, essa aula, na verdade, né? Eu usei várias técnicas aqui de hipnose, né? Só que eu usei a regressão aqui de uma forma explicativa para vocês. Então, não tem como realmente a sua mente ela acabou viajando para o passado, tá? Lembrando, gente, que hipnose não é só com o olho fechado, tá? Tem hipnose conversacional, que é com o olho aberto. Tem hipnose de várias formas, tá? E não é aquela coisa de filme, não, tá, gente? Não tem nada a ver com aquela coisa de filme, ficção científica, nada disso, tá? Eu estou numa batalha comigo mesmo por ser uma pessoa muito fechada, sinto muita dificuldade. A Anali está fazendo o meu método, então, querida, olha só sua mente trazendo clareza. Você já identificou algo que te traz sofrimento e
e que você quer se libertar. Então, o primeiro passo já foi dado. Então, bora se libertar disso aí. E você já está aqui participando. Maravilhoso. Quem sabe é a próxima na minha live. Ah, gente, é muito bom, né? Milena, eu já li. Meninas, eu vou descer então, tá? Vou descer a live para o meu Instagram. A de hoje fica salva. A de amanhã eu quero vocês ao vivo, tá? Vou estar aqui no YouTube. Vai ser divulgado o link lá nos grupos. Quem não está no grupo, gente, entra no meu grupo do Telegram, que está lá nos destaques, tá? Eu vou colocar amanhã de novo lá nos meus stories. Então, entra no grupo do WhatsApp também, tá? E lembrando a você, quem ainda não está fazendo, faça o meu desafio Mente Leve. São 14 passos mentais, emocionais. Tem mentalização maravilhoso, com um precinho simbólico para você já começar a conhecer meu trabalho, já entrar nesse emagrecimento físico, emocional, ressignificar aí essa mente aí sabotadora. Tá lá no link do meu Instagram, tá? Tá lá no link, então é só clicar lá. Se não conseguir entrar no link, pode me mandar uma mensagem que eu mesma te respondo, tá bom? Meninas, beijo. Fiquem com Deus. E me conta aqui nos comentários, quem estiver assistindo no gravado e vocês também. Fez sentido? Ajudei vocês? Sim ou não?